Que a paz do Divino Mestre Jesus possa acolher a todos, dando o conforto necessário nesse momento difícil e a certeza de que todos nós estamos sob o comando de Deus. Hoje eu trago o valor do cuidado. E o cuidado é uma palavra tão simples que muitas vezes, não nos apercebendo da extensão do seu valor, da compreensão geral, da amplitude do seu valor. E eu queria começar com a história trazida por Eric Frank, psicólogo, que esteve preso no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. É uma história que traz as duas faces, o valor do cuidado e o descompromisso também com o cuidado. O valor do cuidado por ele, através das lições, da vida, e o descompromisso com o cuidado por aqueles que o colocaram no campo de concentração. Então ele foi preso no campo de concentração, foi separado do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu irmão, que foram levados para outras partes. E ele esteve sofrendo todo tipo de agressão, de amargura lá naquele espaço. E cada dia que ele estava lá, ele percebia que os mais resilientes não eram os mais fortes fisicamente, mas sim aqueles que tinham um ideal de vida, um ideal nobre. E o tempo foi passando e cada dia que ele participava de uma experiência traumática, ele fazia-se a seguinte pergunta: o que a vida está querendo me ensinar? Ele não perguntava, por que Deus, por que eu estou aqui? Mas o que a vida está querendo me ensinar? O que Deus está querendo me ensinar? E aí o tempo foi passando e um dia ele conseguiu sair de lá. E ao sair, alguém pensaria, mas ele está acabado porque ele não encontrou mais ninguém da sua família, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua esposa, nem seu irmão. Mas ainda assim, ele pensou, com a experiência que eu vivi, com todo o sofrimento, eu tenho algo a ajudar a fazer pela humanidade. Eu posso ajudar todos os que sofrem, dos mais diferentes matizes. E se propôs a ajudar aos sofredores, com a sua experiência de psicólogo, com a sua vivência no campo de concentração, compreendia o sofrimento humano, as dores humanas, mais do que ninguém. E também aquela era uma forma dele acalmar o seu coração, a saudade da sua família que ele não encontrou mais. Trabalhando aliviando a dor do outro, ele estava também aliviando a sua própria dor. Então, o cuidado é a parte mais subjetiva do ser humano, é a relação amorosa para com todos e tudo que existe. Ele é tão importante, então o cuidado é tão importante que no século XVII, o grande gênio da matemática, inventor da primeira máquina de calcular, também filósofo e místico, fez a seguinte afirmação: está havendo um embate entre o espírito de geometria e o espírito de finese. O que é o espírito de geometria? É a tecnologia, é o cálculo, é a matematização das coisas. E o espírito de finesse, o que é isso? É o trato fino, elegante, amoroso e civilizado com todas as pessoas. Pascal ainda nos advertiu. Tudo indica que vai prevalecer, veja bem, a visão de futuro dele no século XVII. Vai prevalecer o espírito de geometria. De fato, ele tinha razão. Prevaleceu a ciência, a técnica e se recalcou o cuidado,
como se fosse coisa do mundo privado, coisa de mulher, coisa de mãe que cuida das crianças, e não como um princípio fundamental do ser humano. O cuidado define a essência do ser humano. Ele é, antes de tudo, o orientador dos nossos atos. Pois, se você não pensa com cuidado o que vai fazer, você pode produzir uma ação maléfica que faz mal ao outro. É a preocupação que temos com o outro o maior indicativo de que estamos afetivamente ligados. Quando eu me relaciono com as pessoas, não posso e nem devo usar palavras pesadas, porque isso quebra a relação. Afinal, quem gosta de ser maltratado? Quem é que não gosta de ser tratado com educação, com gentileza? O cuidado é fundamental nas relações entre os seres que convivem, que se tratam bem e estendem essa relação ao seu entorno, para a natureza, para os animais, os vizinhos, a casa onde mora, o planeta que é a nossa casa comum. Hoje, talvez, a maior falta que temos seja a falta de cuidado. Cuidado com as nossas crianças. Cuidado com os nossos idosos, nossas cidades, nossas florestas e com os milhares de famintos que vivem abaixo da linha da pobreza em todo o planeta. Nesse contexto, parece que a nossa civilização não sente a dor do outro. Para os gregos, ética e cuidado estavam intimamente ligados. E o cuidado diz respeito à gentileza das relações, o sentimento de solidariedade para com os que sofrem. Está ligado com a compaixão, colocar-se no lugar do outro para sofrer com ele e caminhar com ele. Pois o terrível da dor é a solidão do sofrimento. Como a nossa civilização pode conviver com as favelas, onde crianças veem seus direitos fundamentais negados? Que futuro as aguarda? E abrindo aqui um parêntese, Pierre Baio, da Universidade da Paz, e Roberto Creme também, professor da Universidade da Paz, ele diz que a humanidade, uma parte da humanidade sofre da normose e que a maioria dos políticos também sofre da normose. O que é a normose? É considerar que a miséria é se acostumar com a miséria, considerar que tá normal. A violência é normal, tudo é normal. A gente não pode se contentar com isso. Isso é anormal. O normal é a harmonia, é vivermos bem, unidos uns aos outros. É porque esse foi o propósito maior que Deus nos colocou aqui. Para que serve a sociedade? Para que nós nos ajudemos uns aos outros. O mais sábio ajuda aquele que não tem uma certa cultura. O mais rico ajuda aquele que tem menos dinheiro. As ciências possa resolver os grandes problemas humanos. A tecnologia possa resolver o problema da fome, das doenças. É para isso que serve a sociedade, para que nós nos ajudemos uns aos outros. Então, por essa razão, precisamos resgatar essa dimensão mais profunda do ser, o valor do cuidado. Essa dimensão está dentro de nós, só precisamos nos lembrar daquilo que está dentro. O cuidado perpassa todos os nossos atos. Por essa razão, o grande desafio que está posto a todos nós é cuidar de tudo que existe. Cuidar das nossas águas, cuidar do lixo,
cuidar da nossa casa, das nossas ruas, cuidar das pessoas. É preciso fazer uma terapia da nossa linguagem, para que ela seja, de fato, uma linguagem de comunicação. Do contrário, perderemos o senso de humanidade, o senso de cuidado, o senso de responsabilidade. Tem um pequeno conto de Voltaire, onde ele se imagina com um pequeno grupo num aparato que vem de um outro mundo. E eles olham o planeta Terra. E eles dizem, aqui é um grande hospício, vamos embora. Por vezes, nos comportamos como loucos. Corremos com os nossos carros e nos atropelamos. Deixamos parte da população nas favelas passando as maiores necessidades. Poluímos nossos rios, devastamos nossas florestas, intoxicamos nossa alimentação. Só gente louca pode fazer isso. Perdemos o senso de humanidade, o senso de cuidado, o senso de responsabilidade. Então, diante disso, temos que fazer do cuidado um projeto de vida. Isso implica desde a forma como tratamos o nosso lixo, até a maneira como fazemos a nossa comida. Esse tem que ser um projeto humano. É urgente, porque não podemos chegar atrasados, se é que já não estamos. Nascemos, não devemos nos esquecer jamais que nascemos para brilhar como estrelas. Esse é o sentido da evolução e os desígnios do Criador, pois cada ser tem uma mensagem a dizer do seu Criador, através das potências divinas que habita em cada um. Não podemos também nos esquecer, em se tratando de cuidado, do autocuidado. Se devemos ter o cuidado para com os outros, para com as pessoas, todos os seres da natureza, também devemos ter igual cuidado para conosco mesmos. Às vezes, no afã também de ajudar a nossa família ou as outras pessoas, esquecemos de cuidar de nós. E aí, nós também não estaremos cumprindo o nosso papel, porque não estaremos nos incluindo como pessoas que merecem também igual respeito. E Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor que devemos ter a nós mesmos também nos fará pessoas melhores. E cuidaremos também melhor de tudo. Se estivermos bem, seremos capazes de cuidar melhor das outras pessoas e das coisas. E aí eu gostaria, de forma sucinta, contar uma história trazida no livro de Karl Mascarenhas, Mudando para Melhor, cujo título é A Menina e as Árvores. Então, uma bela menina vivia perto de uma floresta, num pequeno chalé de madeira ajardinado. Ela olhava as plantas e as árvores, a mata, e queria cuidar delas como querendo transformar a floresta num jardim, perfeitamente organizada e feliz como ela sempre sonhara. Então a mata possuía uma mangueira alta, uma goiabeira frondosa e um jambeiro bem encorpado. A menina
Todos os dias tirava os gafanhotos da mangueira, arrancava a trepadeira que insistia em subir na goiabeira e retirava todas as ervas daninhas que brotavam do chão perto do jambeiro. E ela fazia isso todo dia. E até quando ela ia descansar, já estava exausta, ela tinha a capacidade de ouvir as árvores. E ouvia as árvores gritar. Então a mangueira reclamava: ai, há muitos gafanhotos em minhas folhas. E a minha ia lá e eliminava-os. Ouvia a goiabeira dizendo: ora, mas que abuso, essa trepadeira não cansa de subir em mim. Desse jeito vai impedir que eu só me banhe e eu vou acabar morrendo. Ela ia lá para dar um jeito nisso também. Quando já ia descansar um pouco, escutava o jambeiro gritando: socorro! Olha quantas ervas daninhas estão nascendo aqui ao meu lado. Elas vão roubar os nutrientes da minha terra e ai de mim. Imediatamente a minha saía para capinar o terreno e resolver mais esse problema. Só que o tempo foi passando e ela foi ficando cansada. Ela não conseguia dar conta daquele trabalho. E a insatisfação, a frustração, né, era inevitável. Um dia a menina percebeu que precisava de ajuda. E ela, como ela morava perto de uma tribo onde existia 5 sábios, que eram os pajés, e ela sentou-se à frente dos índios e o mais velho começou a falar, né? Disse a ela que estava observando tudo, que gostava muito dela, mas que ela precisava aprender algumas lições, que junto com eles iam oferecer, buscar caminhos para resolver a situação. Aí os 5 índios apresentaram, cada um a seu turno, 5 caminhos, né, que ela poderia colocar para resolver a sua vida. Aí o primeiro caminho, ele diz assim: busca a liberdade para si. A liberdade é um bem precioso, você pode aprender com a natureza. Às vezes ser diferente do que esperam de você. A liberdade de mudar e surpreender os outros. O rio nem sempre é bonzinho e por isso mesmo ele é tão forte e respeitado. Às vezes a gente quer ser tão boazinha e termina não sendo justa conosco mesmo. Então, a gente está aprendendo na vida que o ideal não é ser bonzinho, é ser justo. Quando se é justo, você é bom para com o outro, mas também é bom para com você. Então, buscar a justiça acima de tudo. O segundo caminho, buscar a liberdade para o outro. Ainda aprendendo com a natureza. Sabe que tudo acontece no seu ritmo e no seu tempo. Quando deixamos o outro, deixamos que o outro aprenda com seus próprios erros, permitindo que seu fluxo de crescimento aconteça. Às vezes a gente sufoca o outro, querendo resolver tudo pelo outro e torna-o incapaz de resolver suas próprias coisas. A educação tem razão quando diz que devemos educar para a autonomia dos sujeitos. Se a gente ficar resolvendo tudo por ele, ele não aprende. É preciso ajudá-lo, mas colocando como agente principal da resolução das suas dificuldades. Com capacidade, habilitando a ser capaz de resolver as suas dificuldades. Terceiro caminho, buscar o perdão para si. Perdoar a si mesmo é ser autoindulgente, abrindo espaço para uma vida mais feliz, dizendo com convicção: estou crescendo, quero aprender e mudar. E o quarto caminho, buscar o perdão para o outro. Perdoar não é esquecer, já que a gente tem memória, né? Mas é recordar de outra maneira, é recordar sem sofrimento, sem mágoa, sem rancor, sem ódio. Mas lembrar é um problema de memória. Quem tem memória vai lembrar, mas já não sente aquela emoção forte
né, da dor, da raiva. Então, não é o outro que nos fere, somos nós que nos ferimos com algo que o outro fez. Então, é isso. O outro nos atinge na medida e na intensidade que nós permitimos. E o quinto e último caminho, proposto pelos sábios da aldeia, os índios, pajés, esse quinto caminho não é algo para ser compreendido através de palavras, é algo para ser percebido com a alma. E dizendo isso, o velho pajé retirou um grande cristal mágico de uma cesta. E com a bela e reluzente pedra nas mãos, prosseguiu. Observe essa pedra. Ela não é o céu, mas reflete o céu. Ela não é a terra, mas reflete a terra. Não é o fogo, mas reflete o fogo. Guarda em suas mãos o poder de ser o que você quiser, refletindo aquilo de que você se aproxima. Observando esse cristal, peça ao alto que ele derrame luz e paz para seguir em frente, construindo seu futuro. Você é a única pessoa que tem esse poder. Leve esse presente, o cristal do alto encontro. E aí, a menina, depois de alguns dias afastada daquela, né, floresta ali, ela depois, curiosa, ela resolveu voltar lá para ver, né? Aí, a surpresa dela é que, quando ela voltou, ela notou que a mangueira tinha encontrado sua própria forma de espantar os gafanhotos, derramando seiva sobre as partes do seu caule. Então, através de tentativas, ela foi enfrentando as dificuldades. E assim, todos os outros também, todas as outras árvores buscaram os caminhos, já que não tinha a menina ali para resolver, foi buscando os caminhos para resolver suas dificuldades. Então, elas sozinhas, elas encontraram por si mesma as suas dificuldades. Então, às vezes, a gente sufoca o outro. É preciso ajudar o outro, mas sem tirar dele esse direito de aprender a resolver as suas próprias questões. Dizendo a ele que tem que ser ele que vai resolver as suas questões. Você vai ajudá-lo, mas tem que ser ele. Ele tem que construir uma autonomia própria para ser mais feliz. Então, a mata, ela percebeu que a mata não estava perfeita, como a menina queria, mas tudo estava sendo resolvido, tudo estava acontecendo. Então, a partir daquele dia, teve um universo maior de alternativas e quando alguma árvore começava a chamá-la, tinha total liberdade para escolher se queria interferir ou não. E assim é a nossa vida, né? A nossa vida. Porque a vida nos dá muitas alternativas de aprendizado. Por exemplo, esse momento da pandemia é um momento de intenso aprendizado. E o que a gente vai fazer depois da pandemia? Será que vamos continuar a viver como era antes? Seria uma falta de inteligência da nossa parte. Seria não termos percebido quanto precisamos mudar, porque a pandemia é praticamente um aviso de que devemos mudar de rota. Estávamos vivendo de forma muito desarmonizada. E a nossa sociedade estava vivendo de uma forma que não era mais possível. Não foi para isso que Deus nos colocou aqui. A sociedade está aqui para se autoajudar, para resolver as suas dificuldades, encontrar os seus próprios caminhos. E com a ajuda de cada um, nós podemos fazer isso. Só é pensar que
A nossa felicidade depende também da felicidade do outro. Só seremos verdadeiramente felizes quando todos estiverem com seus direitos mínimos garantidos. O direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito àquele lazer saudável, né? E o direito aos bens que fazem parte do nosso crescimento, não só material, mas o nosso crescimento espiritual. Porque não devemos separar o crescimento material do crescimento espiritual. O bem é bom para mim quando é bom para todas as pessoas. Passa a ser o mal quando eu quero o bem só para mim. Isso passa a ser o mal. Mas quando eu quero o bem para mim e trabalho para que ele chegue às outras pessoas, isso é um grande bem. Então, a nossa sociedade, espero que ela encontre o seu caminho, que é o caminho de progresso, não só material, mas principalmente o progresso moral. Que o progresso moral vai dar conta de que cada membro dessa sociedade, desse planeta, esteja bem, esteja vivendo em harmonia, vivendo na paz e na esperança de que amanhã será um outro dia, com o sol brilhando, com a lua crescendo e que com todos vivendo como irmão. Que a paz de Jesus se encontre e continue conosco. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior